Quinta questão. Duas pequenas esferas idênticas A e B têm cargas respectivamente QA igual a menos 14, 10 a menos 6 coulombs e QB igual a 50, 10 a menos 6 coulombs. As duas cargas estão colocadas em contato e após atingir o equilíbrio eletrostático são separadas. Lembrando-se que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb. É correto afirmar que, após atingido o equilíbrio, quantos elétrons foram passados do corpo A para o corpo B? Bem, devemos lembrar que a gente tem duas esferas, então vou anotar aqui o valor. Uma equivale a menos 14 multiplicado por 10 a menos 6, que é a carga A, e a carga B, que é igual a 50 multiplicado por 10 a menos 6. Outra informação dada foi justamente a carga de um elétron. O que isso significa? Que a nossa carga elementar, o Ezinho, que é aquela constante que sempre vale 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga, respectivamente, de um elétron só. O que a gente precisa notar? Que as cargas de A e B foram encostadas uma na outra, ou seja, entraram em contato. Esse tipo de eletrização, como o próprio nome já diz, é o tipo de eletrização por contato. Toda vez que isso ocorre, as cargas são somadas dos dois corpos. Então, a gente vai somar menos 14, 10 a menos 6, mais 50 vezes 10 a menos 6. O que vai acontecer? Como são sinais diferentes, a gente subtrai e dá o sinal do maior. O maior é o 50, então vai ficar positivo. Então fica 36, multiplicando por 10 a menos 6. Como as potências de base iguais, ou as potências de base 10 eram iguais, juntamente com seus expoentes, só precisou subtrair os valores da frente de cada um. Logo após, as cargas A e B são separadas. Então A, depois que eles atingirem o equilíbrio eletrostático, se separa de B. Se eles se separaram, a gente vai dividir pela quantidade deles. Então vai ficar cada um com cargas iguais, tanto A quanto B. Então dividimos por 2, porque eram duas cargas. Então faz 36 dividido por 2 é igual a 18. Então o A fica com 18, 10 a menos 6. E o B fica também com 18 vezes 10 a menos 6. O que a gente precisa anotar? O que ele está nos pedindo? Ele quer saber quantos elétrons foram passados do corpo A para o corpo B. Qual era o valor anteriormente do corpo A? Menos 14 vezes 10 a menos 6. Qual é o valor agora dele? 18 vezes 10 a menos 6. Quantos elétrons ele perdeu? Quantos elétrons foram passados dele para o corpo B? Bastante subtrair. Subtrai o valor do B menos o valor do A. Anteriormente, né? Claro que é esse aqui. Então, subtrai o novo valor do B pelo valor antigo do A. Então, vai ficar 18
vezes 10 a menos 6, menos 14 vezes 10 a menos 6. Vou fazer o jogo de sinal aqui. Menos com menos fica positivo. Então vai ficar 18 mais 14 vezes 10 a menos 6. 18 mais 14 é igual a 32. Então, esse é o valor da carga elétrica que o A passou para o B. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o valor, a gente quer a quantidade de elétrons e não a carga elétrica que passou de A para B. Para a gente saber o número de elétrons, a gente tem que lembrar do cálculo da carga elétrica. Como é que a gente faz o cálculo da carga elétrica? O cálculo da carga elétrica é sempre proporcional ao número de elétrons, que é o que a gente quer, multiplicado pelo valor da carga elementar. A carga elétrica vai ser essa que a gente achou. 32 vezes 10 a menos 6. Como ela é positiva, a gente dá o sinal positivo. E a carga elementar é justamente o valor da carga de 1 elétron, que é esse aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se eu quero saber o valor de N, o que eu preciso fazer? Preciso isolar ele. Então, tudo isso que está multiplicando passa dividindo para o outro lado. Então, o valor de N é 32 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 32 dividido por 1,6 é igual a 20. Aqui, bases iguais, conserva a base. Como é uma divisão, subtrai os expoentes. Então, fica menos 6 menos 19. Ou menos 6 mais 19. Menos 6 mais 19 é 13. Então, essa é a quantidade de elétrons. 20 multiplicado por 10 a 13 elétrons. Essa é a resposta da quinta questão.